Nessa nossa aula 1, a gente vai relembrar conceitos de TAD, a gente vai falar de vetores ordenados, busca binária e, finalmente, vetores dinâmicos como tipo abstrato de dados. Então, primeiro, relembrando o que são vetores na linguagem C, né? Vetores ou arrays são uma forma nativa em muitas linguagens de programação, incluindo a linguagem C, para estruturar os dados. Então, vetores correspondem a uma lista indexada de itens, isso porque a gente pode acessar qualquer posição do vetor através do seu índice, e o número de elementos de um vetor, ele normalmente é fixo e definido quando criamos esse vetor. O vetor tem uma característica de que ele não aumenta ou diminui de tamanho, certo? E a gente usa vetores para implementar outras estruturas de dados que a gente vai ver ao longo do curso, como filas, pilhas, grafos e etc. Em linguagem C, um vetor ele pode ser alocado de duas formas, ou estaticamente ou dinamicamente. Na aula que vem, a gente vai relembrar esses conceitos de heap e pilha da linguagem C, né? As regiões da memória onde a gente aloca as nossas variáveis e os nossos dados. Então, uma alocação estática de um vetor em C, a gente simplesmente declara aqui o seu tipo e depois o tamanho do vetor entre o colchete. Dinamicamente, a gente precisa usar a função malloc da biblioteca stdlib. Então, a função malloc aloca para a gente uma memória na parte da heap do nosso processo e a gente precisa especificar quantos bytes que a gente vai querer nessa chamada da função malloc. Normalmente, a gente usa o sizeof do tipo que a gente quer alocar. Então, se esse aqui é um vetor do tipo inteiro, a gente vai alocar quantos bytes? O tamanho de um único inteiro vezes 100, então o 100 aqui é o tamanho do nosso vetor, e a função malloc, ela retorna um endereço. Quando a gente tem um endereço, a gente guarda numa variável especial que a gente chama de ponteiro, certo? Então a gente aprendeu que em linguagem C um ponteiro é uma variável que guarda endereço, e a gente especifica esse ponteiro com um asterisco antes do nome da variável. A grande vantagem de usar um vetor é o acesso em tempo constante. O tempo constante para a gente aqui é denominado com a notação big O, que a gente vai ver ao longo do curso, com O de 1. Então, esse 1 representa para a gente tempo constante de acesso para qualquer um dos seus elementos através do índice. Então, quando a gente quer acessar o iésimo elemento do vetor, a gente sabe que o endereço do iésimo elemento é igual ao endereço do primeiro elemento mais i vezes o tamanho de um inteiro. Então, suponha que a gente tem aqui como um endereço do primeiro elemento como sendo 10, 10. Se a gente quiser acessar o terceiro elemento, então a gente sabe que se esse aqui é 10, 10, o terceiro vai ser 10, 10 mais 3 vezes o tamanho de um inteiro, que é 4 bytes. O resultado aqui vai ser 10, 22. Então, essa posição aqui é a 10, 22. Se a gente listar aqui, a gente vai ver que essa posição é 10, 14, essa é a 10, 18 e essa é a 10, 22. Então, com essa operação de acesso em tempo constante, a gente consegue pular para qualquer posição da memória e recuperar o elemento que está lá na nossa posição i do nosso vetor. Essa é a principal vantagem de um vetor. Na aula de hoje, a gente vai definir um tipo abstrato de dados, um TAD, para os nossos vetores. A ideia é que a gente vai abstrair a forma como o vetor é implementado. Se é alocação estática, dinâmica, a gente não quer passar isso para o usuário do TAD. Nós vamos definir as operações disponíveis no TAD e depois o nosso cliente, que vai ser quem usa o TAD, ele vai apenas usar as especificações do TAD. As operações definidas no nosso TAD vão ser as operações de criação e destruição do nosso vetor, além de adicionar um elemento, remover um elemento, buscar e acessar um elemento, certo? Então, relembrando um pouquinho aqui como que funciona a estrutura de um TAD, a gente costuma definir o TAD em duas partes, uma para a interface e outra para a implementação. Então, o nosso TAD ele vai estar desse lado aqui. A ideia do TAD é que quando o cliente quiser usar o nosso código, ele vai poder enxergar apenas a interface e ele nunca vai ver como está feita a implementação. Na interface, a gente define quais são as operações do nosso TAD. Então, essas operações vão ser os nomes, as definições usadas para executar as operações. Então, se eu quero criar um vetor,
aqui na interface precisa estar especificado como que o usuário cria esse vetor. Se eu quero acessar esse vetor, como que o usuário acessa? Isso a gente vai fazer através dos protótipos das funções. Então, a gente vai escrever um protótipo dizendo para o usuário, para acessar tal elemento, você precisa usar a função acessar, passando o endereço do vetor e a posição que você quer acessar. Muito parecido com as funções prontas da linguagem C, né? Então, quando a gente aprende a linguagem C, a gente aprende printf, scanf, a gente aprende diversas funções prontas, e a gente só tem uma visão da interface dessa função. Então, quando a gente importa uma biblioteca, a gente só vê a interface, a gente não vê a implementação, ninguém sabe como que o printf está de fato implementado, mas o que a gente sabe é como chamar a função printf. Ninguém não, né? Normalmente, quando a gente aprende, a gente não vê como o printf está implementado, a gente só vê a interface do printf. Muito bem, e a implementação é o lugar onde a gente vai ter os códigos propriamente ditos do nosso TAD, certo? E lá vai ser o único lugar onde a gente acessa diretamente uma variável. Tá? Então você não pode, através do seu cliente, acessar uma posição do vetor sem ser por meio da interface. Tá? A gente já vai ver isso com maior clareza, mas se você tiver um vetor criado aqui através de um TAD, você não vai poder no cliente fazer v de i recebe 10. Tá? Isso não vai ser permitido. Então, o que você vai ter que fazer é usar uma das funções do TAD, e aí, através dessas funções do TAD, sim, você vai poder inserir, né, alguma coisa desse tipo. Inserir na posição i o valor 10. Através do TAD, com a interface, você vai usar a implementação. Isso porque você não vai saber exatamente se você deve acessar VDI dessa forma. Tá? Pode ser que a estrutura esteja definida de uma forma diferente lá dentro da implementação. Ah, professor, mas eu sei como é que está implementado. Tudo bem, você pode saber hoje, mas e se alguém modificar a implementação do TAD? Aí o seu código não vai funcionar mais. Agora, se a pessoa que modificou a implementação mantém a interface válida, o seu código vai sempre estar funcionando. Então, essa é a ideia do encapsulamento, que a gente vai revisitar ao longo do nosso curso. Muito bem, então o cliente, né, que é essa parte verdinha aqui, ela vai apenas utilizar ou chamar as funções definidas pela interface e nunca vai acessar uma variável diretamente. Então, a gente pode entender também a interface como uma API, né? Então é a definição de como usar a implementação. E a gente fala às vezes que a interface funciona como um contrato entre o cliente e a implementação. Então, a interface, seguindo essa especificação, você vai sempre conseguir, de fato, usar a nossa implementação. Muito bem, então como que a gente vai definir essa interface aqui para o nosso vetor? A gente vai criar uma struct, e essa struct vai estar visível para o nosso cliente, já que o cliente ele enxerga somente a interface, ele vai enxergar todo esse arquivo vetor.h. Vamos olhar aqui no nosso código, então vou abrir aqui para a gente o vetor.h. Bom, a gente consegue ver aqui a definição de uma estrutura. Eu já coloquei um typedef, então a partir de agora, sempre que a gente tiver essa palavra vetor, na verdade é definida essa estrutura, onde a gente tem um ponteiro para inteiros e a gente tem um valor inteiro n. A gente já vai ver que esse valor inteiro n ele vai guardar para a gente qual que é a última posição válida do nosso vetor. Então, onde que a gente pode escrever nesse vetor? Ele também indica para a gente quantos elementos tem no nosso vetor. E essa nossa interface vai estipular que a função criar vetor, ela recebe o tamanho como um inteiro, então o cliente precisa saber isso, que ele vai passar o tamanho e vai receber um retorno, o endereço de um tipo vetor criado. Então, essa vai ser a nossa interface para criação. Depois, para destruir, basta passar o ponteiro do vetor e a gente vai implementar as funções de adicionar, remover, buscar, acessar e também saber o tamanho do vetor. Né? Se a gente quiser imprimir um elemento através de acessar, pode ser que a gente precise saber o tamanho do vetor para não acessar um elemento em uma posição inválida. Certo, e como que vai ser a implementação? Bom, a implementação a gente vai ter em um outro arquivo chamado vetor.c. Então vejam, a gente tem o vetor.h com a interface, o vetor.c com a nossa implementação. E aqui a gente vai, na primeira linha, incluir o vetor.h. Todas as funções, primeira coisa que a gente vai ter vai ser a inclusão dos protótipos. Então, vou abrir aqui do lado o vetor.h, não, vetor.c agora. Então, aqui, ó, essa aqui vai ser a implementação do nosso tag. A gente vai passar por cada uma dessas funções aqui. Primeira coisa que a gente tem que fazer é incluir a nossa interface vetor.h. Certo? Por que a gente precisa fazer isso? Primeiro, porque a struct está definida lá no vetor.h.
E aí a gente tem, depois a gente vai usar essa struct aqui embaixo, o vetor, vai ser um ponteiro, as nossas funções vão manipular os dados, né? Então, a ideia do TAD, uma parte do TAD tem os dados, normalmente representados numa struct, e outra parte do TAD tem as funções. É muito parecido lá com a ideia de classes em programação orientada a objeto, onde a gente tem os atributos, que são os dados, e os métodos, que são as funções. Tá? A diferença é que, normalmente em PO, os atributos modificam o próprio objeto, né? Já na ideia do TAD, a gente precisa falar qual que vai ser o dado que vai ser alterado quando a gente chama as funções. Então, eles não estão vinculados. Essa aqui vai ser a nossa implementação e a gente vai discutir aos pouquinhos aqui cada uma dessas funções. A primeira função que a gente tem é essa função para criar um vetor. Ela vai receber como parâmetro o tamanho que você quer criar e ela vai devolver o endereço do vetor criado. Vejam, a gente vai criar uma variável chamada v, que é um ponteiro, certo? Essa variável v é do tipo vetor. Eu vou marcar aqui para a gente que ela é um ponteiro, v, e ela está sendo criada aqui na função criar vetor. Essa variável v vai receber o retorno da função malloc. Então, eu preciso incluir a biblioteca stdlib lá na nossa implementação. Incluindo a biblioteca, eu posso chamar a função malloc. Essa função malloc vai retornar para a gente uma posição na memória. Então, lá na memória, na heap, que não tem limite de quanto que pode crescer, ela vai fazer uma chamada de sistema, o sistema operacional vai retornar o endereço de uma posição de quantos bytes. A gente está passando o tamanho de uma estrutura do tipo vetor. Bom, como que era a estrutura do tipo vetor? Se a gente olhar aqui, é uma estrutura que tem dados e um inteiro n. Então, depois da linha 7, o que a gente vai ter é esse ponteiro apontando para uma estrutura. Essa estrutura contém dois elementos. O primeiro elemento, ele vai ser... Então, a gente tem esse ponteiro dados aqui. E o outro vai ser um inteiro, que a gente chamou de n. Muito bem. Depois a gente vai fazer com que v seta dados. Então, a gente vai acessar esse ponteiro aqui. Ele vai receber o retorno da função malloc. E agora sim, a gente vai alocar, de fato, o nosso vetor. Então, v seta dados recebe o retorno de malloc de tamanho vezes tamanho de um inteiro. Né? Então, a gente vai fazer mais uma vez a chamada da alocação dinâmica. E aqui a gente vai ter o nosso vetor alocado. Essa posição vai ser retornada para cá. E na última linha a gente vai fazer com que v de n recebe zero. O que esse valor está indicando para a gente? Ele está indicando que não tem nenhum elemento adicionado no nosso vetor. Essas duas variáveis, elas estão alocadas numa região da memória chamada de heap. Essa região da memória, ela é diferente da região da pilha. A região da pilha, ela armazena as variáveis das chamadas das funções. Então, quando a gente declara essa variável v como um ponteiro, ela está na pilha. O que acontece quando a função termina? Todas as variáveis da pilha, elas são eliminadas. Então, quando essa função terminar, o que a gente vai ter é que essa variável aqui ela vai ser apagada. Mas as outras variáveis que foram alocadas dinamicamente na heap, então a heap é a região onde a gente coloca as variáveis alocadas dinamicamente. Como que a gente aloca dinamicamente? Com a função malloc. Essas outras variáveis, elas não vão ser apagadas. Só que a gente precisa ter o endereço dessas variáveis, senão a gente perderia esse conteúdo. Por isso que na última linha aqui a gente faz o retorno de v. Então, se v é o endereço dessa struct, quando a gente retorna v, a gente está retornando. Para quem chamou essa função criar vetor, no caso vai ser o nosso cliente, a gente vai estar retornando para um ponteiro lá, do tipo vetor, né? A gente vai estar retornando essa estrutura criada. Tá? Então, vejam, a função criar vetor, ela tem uma variável na pilha, que é a variável v. Através dessa variável, a gente faz a alocação das variáveis na heap, que é a alocação dinâmica, e a gente retorna o endereço para a função que chamou criar vetor. No caso, vai ser lá a função no cliente. E aí, lá a gente vai ter que pegar isso como um ponteiro também, porque a gente vai receber o endereço. Muito bem, então vamos dar uma olhada aqui no cliente, né? Vamos abrir aqui o exemplo de um cliente do nosso TAD. Então, a gente inclui vetor.h. Vejam que a gente só precisa incluir a interface no nosso código do cliente, que vai usar o TAD. Aqui a gente declara um vetor,
o nome dele vai ser v, e aí eu estou usando a função criar vetor. Tá? Eu vou comentar essas linhas porque a gente ainda não chegou nelas. Né? Então a gente vai criar o nosso vetor passando um valor para o tamanho, então vejam que criar vetor vai receber o tamanho, a gente faz toda a alocação dinâmica que a gente acabou de discutir e retorna v. Então quando a função termina, ela retorna um endereço que está na heap, então esse endereço continua válido, e a gente guarda aqui em v. Continuando aqui, a gente tem a função que destrói o vetor. O que essa função precisa fazer? A gente tem dois endereços na heap que foram alocados. Quais são esses dois endereços? Primeiro é o endereço da struct, depois é o endereço do vetor. Então eu preciso primeiro apagar o vetor. Então eu vou primeiro acessar v seta dados e vou mandar para a função free. O que é a função free? Ela vai pegar o endereço dessa posição que foi alocada dinamicamente e liberar da memória. Certo? Então, a partir de agora, eu consigo liberar esse espaço. Liberando esse espaço, o próximo passo é liberar a struct. Então, venho aqui e apago a struct também. A gente precisa seguir esse passo a passo, porque se a gente primeiro liberar a struct, a gente não vai ter mais o endereço do vetor. Então, conforme a gente vai avançando nas outras estruturas de dados, vai ficando cada vez mais complexo. Essa ideia, né? Mas a ordem aqui vai fazer muita diferença. Então, cuidado para você não desalocar primeiro uma parte e perder a referência para o resto da sua estrutura de dados. Bom, a gente tem outras funções, né, básicas também, a função acessar. O que a função acessar vai fazer para a gente? Se você passa o vetor, passa o índice que você quer e ela vai retornar v seta dados o índice i. Percebam que lá no cliente ele não pode fazer simplesmente eu quero acessar v de i. V de i não vai funcionar. Por quê? Porque v é uma struct. E nessa struct a gente tem um vetor alocado dinamicamente que a gente chamou de dados. Então, para acessá-lo, a gente tem que fazer esse v seta dados i. Ah, professor, então eu poderia, sabendo disso, eu posso vir aqui e fazer v seta dados i. Beleza, isso aqui vai funcionar. Isso aqui não vai nem compilar, né? Essa parte aqui de cima, você não vai conseguir nem compilar. Porque não dá para acessar a posição i de v, já que v é uma struct. Essa aqui vai funcionar, mas está errada. Por quê? Porque você fere o conceito de encapsulamento. No encapsulamento, a gente só pode acessar a parte do código através da interface. Mas por que a gente tem isso? Bom, repetindo mais uma vez, é porque se daqui a um dia, ou a um mês, ou a um ano, algum programador decidir mudar a implementação, não vai ser mais dados o nome do vetor, ou vai ser programado de outra forma, ou ele vai estar dentro de uma outra struct, ou vai ser um outro ponteiro, o seu código do cliente não vai mais funcionar. Agora, se você for um cara que acessou usando a interface, na hora que a gente modifica a implementação, a interface continua valendo e a gente vai só modificar essa linha de código. Todos os clientes continuam valendo porque eles usaram a interface. A gente também vai poder retornar o tamanho. O tamanho, essencialmente, é retornar o valor de m na nossa struct. Então, nossa struct tem os dados e tem o m, conforme a gente desenhou aqui. Então, quando a gente cria o vetor, a gente fala que o tamanho dele é 0. Conforme a gente adicionar um elemento no vetor, a gente vai incrementando esse valor. Beleza. Então, como que a gente insere um elemento no vetor? Nessa nossa versão aqui de TAD, a gente vai sempre inserir no final. Isso para facilitar a nossa vida. Por quê? Porque inserindo sempre no final, a gente consegue fazer isso em tempo constante. Ah, professor, como assim tempo constante? Você vai ver que outras operações podem custar mais do que tempo constante. E aí você vai entender essa diferença. A função que insere no final, ela vai receber mais uma vez o endereço de v, vai receber um valor x. Então, vou desenhar aqui mais uma vez, para a gente lembrar o que a gente está tratando, né, na nossa estrutura de dados. Então, a nossa estrutura de dados ela é uma struct, é bom a gente lembrar disso. Então, essa struct ela tem um ponteiro chamado dados e ela tem uma variável chamada n. O que a gente fez aqui? A gente chamou a função e passou o endereço do nosso vetor. Só que esse vetor, na verdade, é uma struct, né? Do nosso tipo de dado aqui. Então, a gente passou para um ponteiro v. Então, lembra que quando a gente tem os parâmetros numa chamada de função, é como se fosse uma variável local, né? Então, essa variável local v, ela recebeu o endereço da minha estrutura que eu chamei de vetor. Ela também recebeu, numa variável x, um valor. Vamos supor que a gente está inserindo o valor 5.
Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai indiretamente fazer com que V seta dados, que é esse daqui. Então, onde que está apontando dados? Dados está apontando para cá. Está apontando para esse vetor. E N a gente sabe que começou com zero não, né? Porque ele já tem 5 elementos. Então, nessa situação, o N está com 5 elementos. Por que 5? 0, 1, 2, 3, 4. Então, aqui a gente tem 5 elementos. É como se a gente estivesse com o N representando essa posição aqui. Mas não é um ponteiro, tá? É só um indicador de posição. Então, quando a gente vai adicionar o valor 5, por acaso, na posição 5, o que a gente faz? Faz com que V de dados, então V dados, chegamos aqui. Qual é o elemento que eu quero mexer? No V seta N. Então, de novo, V, N, 5. Então, vamos mexer nesse elemento aqui. Vai receber o valor de X. Então, aqui a gente vai marcar como 5. O que mais eu tenho que fazer? V seta N. Então, vou acessar essa posição e vai ser incrementado. Então, mais. Então, aqui vai passar a ser 6. Então, é isso que a gente faz quando a gente adiciona um elemento. A gente vai adicionar no final e incrementar esse meu contador do número de elementos. É o que a gente tem representado aqui. Ó. Então, depois o 5 vai aparecer. E na figura a gente coloca com uma cor amarelo, né, todos os elementos válidos do nosso vetor. Aqui essas posições com interrogação é porque a gente alocou um vetor de tamanho 10 e a gente está usando só as 5 primeiras posições. Certo. Agora, a remoção. Suponha que a gente quer remover um elemento da posição 2. Então, se a gente quiser remover esse elemento da posição 2, a gente tem algumas alternativas para implementar essa função. A primeira alternativa seria mover todo mundo que está à direita uma posição para a esquerda. Então, mover o 6 para cá, o 2 para cá e o 5 para cá. Qual que é o problema dessa alternativa? Bom, o problema é que sempre que eu remover um elemento, eu tenho que mover todos que estão à direita. Isso pode ter um custo até da ordem do tamanho do número de elementos no nosso vetor. Então, eu te diria que a remoção, nesse caso aqui, seria da ordem de n. Professor, como assim da ordem de n? Bom, suponha que você está eliminando o primeiro elemento. Sempre, né? Eliminando o primeiro elemento. Então, você vai mover n menos 1 posições sempre que você tira o primeiro elemento. Então, no pior caso, uma remoção gasta O de n. N é o tamanho do vetor. Sempre que a gente faz análise assintótica, a gente está preocupado em fazer uma análise do tempo ou de algum outro recurso em função do tamanho da entrada. Então, no nosso caso, a entrada aqui é o vetor. Então, uma remoção no vetor de tamanho n gastaria O de n. Mas aqui no slide a gente tem desenhado que a remoção pode ser feita em O de 1. O que é O de 1 mesmo? Tempo constante. Não vai gastar tempo proporcional ao tamanho do vetor. Como que a gente consegue fazer isso? Bom, já que a gente não está se preocupando muito com a ordem, como as coisas estão armazenadas nesse vetor, e na segunda parte da aula a gente vai explorar mais esse conceito, se a gente não está muito preocupado com isso, para remover o elemento que está na posição 2, a gente pode usar a seguinte estratégia. A gente pode pegar o último elemento válido, então lembra que o n está aqui, né? O último elemento válido é o n menos 1. E a gente pode mover esse elemento n menos 1 para cá. Então aqui eu vou escrever o 5 e apago o 5 daqui também e decremento uma posição no meu n. Com isso, a gente fez duas operações, né? Então a gente sobrescreveu o 5 no lugar da posição 2 e a outra operação foi decrementar o n. Então por isso a gente fala que é tempo constante. Apesar de ter o 1 aqui, não significa que é uma operação, tá? Mas é um tempo constante. Poderia ser qualquer quantidade, mas que não dependa do tamanho do nosso vetor. Então, como que a gente implementa isso? Aqui a gente tem a figurinha, ó, a gente vai remover da posição 2, então a gente coloca o 5 ali no lugar e depois a gente tira o marcador, né, do número de elementos do nosso vetor. A implementação é simples, ó, remover elemento. A gente vai passar de novo ao struct do nosso vetor, o endereço para essa struct, qual é a posição que a gente quer remover. Então, V de I, que é a posição que a gente quer remover aqui, vai receber V de N menos 1. Certo? Então, eu estou abreviando aqui para não ficar repetitivo. Então, é V de dados de V de N e tal. Então, exatamente o que a gente acabou de falar. Então, o 5 veio para cá. E agora V de N é decrementado. Então, por isso que a gente tem um indicador do número de elementos no vetor no final. Então, essa é uma solução simples, elegante, e com isso a gente consegue remover em tempo constante. Então, a gente adicionou em tempo constante, a gente removeu em tempo constante.
Isso é bom para a gente. Vamos ver, então, uma forma de usar esse código que a gente acabou de definir, né? Então, a gente criou essas funções aqui do TAD, criar vetor, destruir vetor, adicionar elemento, remover, acessar e tamanho. A gente vai falar da busca depois. Primeiro vamos ver como que a gente consegue compilar, né, esse nosso projeto que está agora em 3 arquivos diferentes. Então a gente tem um arquivo com a implementação, outro com a interface, e o nosso arquivo que é o código mesmo está aqui no nosso exemplo.c. Então, para quem se lembra como que funciona um TAD, quando a gente tem um projeto em 3 arquivos diferentes, uma possibilidade que a gente pode ter é compilar um a um. Então, primeiro a gente vai compilar o nosso código executável, que no caso aqui é o exemplo 1. Lá nesse código, por que eu sei que ele é o código executável? Porque ele contém a função main. Lembra, na linguagem C, tudo é feito dentro de funções. Como que o sistema operacional sabe onde que é o ponto de partida de um programa escrito em C? É através da função main. Então, a função main é o nosso ponto de partida. Para fazer essa compilação por partes, a gente precisa gerar os códigos objetos separadamente e depois a gente junta todos esses códigos usando a linkagem do nosso compilador. Então, no caso aqui, eu vou usar o GCC. Usando o GCC, a gente tem a flag "-c", que vai compilar o código e vai gerar o objeto. Ele não vai linkar. Então, para quem lembra lá do processo de compilação, a gente tem a etapa de pré-processamento, depois a gente tem a etapa de compilação, linkagem. Então, tem vários passos do compilador. E a gente vai fazer uma parte separada aqui primeiro. Primeiro a gente vai gerar o objeto, o código objeto de cada um desses arquivos e depois a gente vai linkar todos eles no nosso executável. Vamos ver aqui então. A primeira coisa que a gente pode fazer é gcc exemplo 1.c. Vou seguir aqui o que a gente tem, -wall e -werror. Essa aqui são parâmetros para o GCC para ele indicar para a gente se tiver algum erro de compilação, alguma coisa que seria apenas um warning, ele vai avisar para a gente como um erro. E aí eu uso o parâmetro "-c" para gerar esse objeto exemplo pontual. Então, "-c", vamos usar o comando ls, que lista para a gente aqui no terminal o que a gente tem. Tem muita coisa, deixa eu linkar aqui, eu vou listar só o que a gente tem de exemplo. A gente tem aqui o exemplo.o e o exemplo1.c. Deixa eu apagar esse exemplo para não confundir a gente vai gerar ele daqui a pouco. Então, primeira coisa, vou apagar o ponto .o também. Primeiro, a gente só tem esse código exemplo1.c. Vou chamar o GCC, passando aquelas diretivas de compilação de warnings, de erros. O importante para a gente aqui é essa opção "-c", que vai gerar para a gente o código objeto. Então, ele não vai gerar o executável, tá? Quando a gente lista de novo, a gente acabou de construir o exemplo 1 pontual. Qual que é o próximo passo? Agora que a gente tem o código objeto do nosso arquivo, do nosso cliente, a gente precisa fornecer, quando a gente for fazer a ligação desses códigos, a gente precisa fornecer a nossa biblioteca, né, o nosso TAD. Então, eu vou ter que compilar o vetor. Então, a mesma coisa aqui, ó. Tem o vetor.c, e agora eu vou compilar esse vetor.c com o mesmo "-c" aqui. Então, a gente acabou de gerar o código objeto. Vejam, eu compilei o meu TAD. Se tivesse algum erro lá no TAD, ele ia indicar nessa compilação aqui. Depois, antes disso, eu compilei o meu cliente. Tanto faz a ordem, nesse caso aqui, que você vai fazer. O importante agora é a gente juntar esses caras. Então, eu vou pegar o exemplo1.o, o vetor.o, e vou compilar isso aqui no meu arquivo exemplo1. Então, se eu usasse apenas esse comando, sem a renomeação aqui que eu vou fazer, ele ia gerar um arquivo padrão para a gente, que no GCC é o a.out, ok? Mas eu vou usar esse "-o", que ele renomeia a saída do arquivo. Então, "-o" vai renomear a saída. Então, renomeio o output. Não confundam esses "os" aqui de objeto com esse "-o", tá bom? Qualquer dúvida do GCC, você tem a opção de entrar aqui no manual, né? Então, se você entrar no manual do GCC, pode usar o comando "man gcc", você vai ver todas as opções aqui que você pode utilizar na hora de compilar. E você pode procurar aqui pelo "-c", para ver exatamente o que ele faz. Compila, mas não liga, gerando o executável.
"-o vai ser renomear o arquivo de saída, e tem várias outras opções. Muito bem, então eu vou renomear para exemplo 1 só, para ficar fácil para a gente. Certo, agora quando eu faço a listagem, eu tenho o meu arquivo executável, o meu arquivo objeto e o meu código-fonte. Bom, vamos olhar o que esse executável está fazendo. Primeira coisa, ele vai declarar uma variável que é um ponteiro para uma estrutura do tipo vetor, essa linha aqui. Depois eu chamo a função criar vetor. Onde está essa função? Está lá no TAD, na implementação. Depois eu vou ler um número. O que esse número vai fazer? Bom, a partir desse número eu vou fazer um for e eu vou adicionar elementos no nosso vetor. Então eu vou adicionar do 1 até o número. Se eu digitar 10, ele vai adicionar 1, 2, 3, até o 10. Em seguida eu tenho um laço, e esse laço, ele vai, enquanto o tamanho do vetor for diferente de 0, eu vou imprimir o elemento que está na posição 0 e vou apagar esse elemento. Então, se o que a gente implementou aqui está certo, a gente vai começar com um vetor assim, 1, 2, 3, até o 10, né? E aí a gente vai imprimir o 1 e apagar o 1. Só que quando a gente apaga o 1, o que a gente faz na nossa função que exclui? A gente pega o último e coloca no lugar dele, né? Então vai vir o 10 para cá. Certo? Então, na nossa implementação tem que imprimir o 1, depois o 10. Aí vai apagar o 10. Quem vai vir para cá depois? Vai ser o 9. E assim por diante. Vamos ver se é isso mesmo, né? Então, imprimindo no final a gente coloca o fim e aí chama destruir vetor. Certo. Então vou executar, é só colocar o nome do meu executável, que ponto barra indica que eu quero executar um arquivo no meu próprio diretório. Digitar o 10 aqui. E exatamente o comportamento que a gente tinha pensado. Ó. Primeiro imprimiu 1, excluiu 1. Aí colocou 10 no lugar dele. Aí excluiu 10, colocou 9 no lugar dele. Excluiu 9, colocou 8 e assim por diante. Até que chegou no fim. Então a nossa função de criação, adição e remoção está correta aqui no nosso vetor. Muito bem, a gente tem um jeito muito mais fácil, né, de compilar projetos com arquivos em lugares diferentes. Isso é usando o Makefile. A gente, ao longo do curso, vai usar o Makefile, a gente não vai ficar compilando por partes, como eu acabei de fazer. O Makefile é um arquivo de regras que vai gerar o nosso executável. Então, a gente tem aqui algumas regras, que ela é especificada por um nome da regra e as dependências dessa regra. No Makefile, a gente tem essa regra padrão que é o all. Essa regra padrão, o que você colocar nela vai ser executado quando você digitar o comando make. Tá? Então, se você tem um arquivo Makefile no seu diretório e você digitar o comando make, ele vai procurar a regra all nesse arquivo e vai executá-la. No caso aqui, o que ela está fazendo? Está chamando outra regra, que é a regra exemplo 1. Essa regra exemplo 1, a gente tem aqui o nome dela e 2 pontos. Depois dos 2 pontos vem as dependências. Então a gente sabe que essa regra ela depende do exemplo1.o e do vetor.o. O que são esses nomes? Né? São os arquivos objetos que a gente depende para gerar o nosso exemplo 1. Então, se eu apagar aqui para a gente, eu vou apagar o exemplo1.o, depois eu vou apagar o vetor.o. Agora, para compilar o meu programa, né, que era o exemplo 1, dependia desses dois. Se eu tentar fazer isso, eu vou ter um erro. Fala que os arquivos não existem. Bom, então, aqui no Makefile, a gente vai ter essas regras estabelecendo as dependências e como resolver as dependências. Se não tem um arquivo exemplo1.o, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que executar essa regra aqui que eu chamei de exemplo1.o, com o mesmo nome ali da dependência. Essa regra, ela fala o quê? Exemplo 1 depende de exemplo1.c e vetor.h. E aqui é interessante, por quê? Porque o Makefile ele vai olhar para esses dois arquivos. Esses dois arquivos são arquivos de código, né? Exemplo1.c e aqui a nossa interface. O que você está dizendo? Você está dizendo que se em algum momento o exemplo1.c for modificado, é para executar de novo essa regra. Ou se vetor.h for modificado, tem que executar de novo essa regra. Então, com isso, a gente consegue fazer com que o make ele recompile apenas o que for necessário. Você não vai precisar compilar sempre. Ele vai verificar, ó,
Desde a última vez que eu passei por essa regra, foi modificado esse arquivo? Aí como que ele sabe isso? Ele vai olhar o tempo do arquivo, qual que foi a última modificação do arquivo. Então, quando a gente usa aqui o ls menos L, né? Então, se eu perguntar aqui exemplo 1.c, ele vai falar para mim, a última modificação foi em novembro, dia 30, hoje às 10 horas. Então, o Makefile vai usar dessa informação do timestamp para saber se aquele arquivo foi modificado. Se ele foi modificado, aí ele executa a regra. Como que é a regra? Bom, a regra, ela vem aqui embaixo. Então, aqui embaixo a gente tem um tab, cuidado com isso, não funciona com espaço, tem que ser tab, tá? Essa é uma coisa chata um pouquinho do Makefile. Mas a regra vem com um tab, e aí qual que é o comando que você quer executar? O GCC, bom, para compilar. O que você quer compilar? Tem um $cflags. Bom, isso aqui é uma variável. Ah, uma variável. Quando a gente tem um dólar estipulado aqui, quer dizer que eu vou usar uma variável definida no meu próprio Makefile. Qual variável é essa? É a cflags. Para não ter que ficar repetindo, ó, criei aqui uma variável cflags igual. Aí, a partir de agora, eu coloco um texto. Sempre que o make ver esse dólar entre parênteses o cflag, ele vai substituir por esses valores aqui. Então, eu vou colar, né, menos WL e menos WR aqui. Legal, e o que mais que eu faço? Menos C, para gerar o código objeto de quem? Do exemplo 1.c. Na aula da semana que vem, ou na aula 3, a gente vai melhorar ainda mais esse nosso Makefile, tá? A gente vai deixar ele cada vez mais otimizado e cada vez mais difícil de entender. Então, é passo a passo. A gente primeiro precisa entender essa versão mais simplificada aqui. Legal, então se exemplo 1 foi executado, a próxima dependência a ser verificada é vetor.o. Essa regra vetor.o, ela depende do vetor.c e do vetor.h. Então, se eu modifiquei tanto a implementação ou a interface, eu preciso recompilar. E como que eu recompilo? Usando aqui o GCC, as mesmas flags, "-c" e o nome do meu vetor.c. Ok? Então, essa ideia de usar o Makefile ajuda muito a gente quando a gente estiver programando com vários arquivos no mesmo projeto, porque o Make ele vai resolver essas dependências para a gente, executando outras regras quando necessário. Bom, então se a gente abrir o nosso Makefile, a gente vai ver todas as regras estipuladas ali no slide, e a gente tem uma regra extra aqui, que é a make clean, que vai apenas remover para a gente todos os arquivos objetos, e o exemplo 1 também, que é o executável. Então, começando aqui com o make clean, remove todo mundo, e aí se eu chamar o make, veja o que vai acontecer. Ele vai compilar primeiro o meu exemplo.1, que é o que a gente queria, gerar o código objeto, depois o vetor.c, e depois ele faz a ligação, gerando o meu executável. Ah, professor, se você modificar o exemplo 1, vou colocar um espaço em branco, salvar, chamo o make, ele compila apenas o exemplo 1 de novo. Não modifiquei, chamo o make, ele fala nada para fazer, tá tudo certo. Então ele vai tratando isso para a gente através daquelas regras de dependência. É uma ferramenta muito útil que vocês precisam aprender para seguir o nosso curso. Muito bem, então depois que a gente viu como compilar esse projeto, né, com vários arquivos, vamos falar aqui da busca, que era a última operação que a gente tinha no nosso vetor. Como a gente não se importou com a ordem, como os elementos estavam sendo inseridos no vetor e removidos, a gente estava bagunçando esse vetor, a única forma que a gente tem de fazer busca no nosso vetor, se a gente tiver o valor x para ser encontrado no nosso vetor, é a busca sequencial. Então, suponha que a gente quer encontrar o x igual a 5. A gente não tem outra alternativa a não ser olhar posição a posição desse nosso vetor, até chegar na última posição e encontrar o elemento buscado. Então, a gente tem aqui a implementação dessa função busca, ela vai retornar para a gente a posição encontrada, ou -1 para indicar que não encontrou. Vejam, lá na interface, a gente pode descrever para o cliente que a função retorna -1 quando não encontrou. Então, o cliente fica atento de que, bom, qualquer posição válida é de 0 para frente, se retornou -1 é porque não encontrou. Isso a gente pode colocar também na interface do nosso TAD. Agora, o problema dessa busca é que ela tem custo linear, né, ao tamanho do vetor. E a gente já aprendeu nos outros cursos que tem outras formas de fazer busca, por exemplo, a busca binária, só que isso depende do vetor estar ordenado. Então, chegando aqui, né, no resumo dessa parte dos vetores, se a gente tiver buscas muito frequentes, seria mais vantajoso implementar a busca binária. Só que para isso a gente teria que ordenar antes o nosso vetor, certo? Para realizar a busca binária. E a gente sabe que ordenar também tem um custo. A gente viu nos outros cursos que ordenação pode ser feita em tempo quadrático ou até mesmo em n log n usando um desses algoritmos aqui
a gente discutiu também lá em PP o Quicksort, né? Que o tempo esperado dele é n log n, ele funciona muito bem na prática, mas no pior caso é n ao quadrado. E isso não vai valer a pena se a gente tiver que ordenar sempre, né? Para cada inserção, ordenar, insere, remove, ordena. Uma outra opção, melhor do que essa, é manter o nosso vetor ordenado. E com isso nós chegamos nos vetores ordenados. A gente vai revisitar o nosso TAD. Agora o nosso vetor ele vai manter os elementos de forma ordenada. A gente vai poder realizar a busca binária, que é muito melhor do que fazer uma busca sequencial. Então aqui a gente tem na nossa interface quais são as funções que a gente vai precisar reimplementar. Vejam que a gente pode manter a mesma interface. Então aqui é um novo projeto para a nossa TAD vetor. E se a gente já tivesse clientes utilizando essa TAD, eles nem precisariam saber que agora o vetor está ordenado. Só que a gente vai prover a mesma interface. Então, com a mesma interface, os clientes continuam usando da mesma forma o nosso TAD. Então vamos ver primeiro como que a gente mantém esse vetor ordenado na função de inserção. Quando o vetor está vazio ou tem apenas um elemento, ele está ordenado. O problema é quando tem mais elementos. Então a gente precisa pensar, bom, uma vez que o vetor já tem alguns elementos ordenados, como que a gente insere um próximo elemento a mantê-lo ordenado? A ideia vai ser, primeiro, encontrar a posição correta desse elemento, parecido com o que a gente fazia lá com listas, né, em PP, para manter a lista ordenada. E a gente vai deslocar os elementos que deveriam estar à direita dessa posição e inserir o elemento na posição encontrada. Então vamos ver um exemplo aqui com o 4. Então suponha que a gente quer inserir o valor 4 nesse nosso vetor. A gente assume que o vetor já está ordenado. É fácil isso, porque se o vetor tem tamanho 0 ou tamanho 1, ele está ordenado, então essa função vai funcionar a partir do tamanho 2. E aí, para adicionar o valor 4, que é o que a gente quer aqui, a gente deve procurar da última posição ou da primeira posição qual é a posição que o 4 deveria ser inserido. E aí a gente tem um for aqui que vai percorrer, no nosso caso, da última posição até a primeira posição, enquanto, né, os valores são maiores do que o 4, maiores do que o x, que é o que a gente tem escrito nessa condição aqui. Enquanto isso for acontecendo, a gente vai decrementando i e a gente já vai trocando de lugar os valores. Então aqui o 9 é menor do que 4? Não, então eu já coloco o 9 aqui para cá, essa aqui vai ser a ideia. O 7 é menor que 4? Não, então eu já coloco o 7 para cá. O 6 é menor que 4? Não, então eu já coloco o 6 para cá. Tá vendo? Eu já estou aproveitando. Enquanto eu estou buscando, já estou movimentando caras para a direita. O 5 é menor que 4? Não, então eu coloco o 5 para cá. E agora o 3 é menor que 4? É. Então eu paro e adiciono o 4 nesse lugar. É exatamente isso que a gente tem aqui na nossa implementação. Só lembrar no final de adicionar também o tamanho do vetor, tem que ser incrementado. Certo? Então, com isso, a gente consegue inserir um elemento e esse elemento vai manter o vetor ordenado. O tempo de inserção agora vai passar para ODN, né? Antes a gente fazia em tempo constante, agora a gente vai gastar tempo linear. Então a gente vai construir uma tabela aqui daqui a pouco mostrando a comparação das inserções. E aí a gente vai ver se vale a pena usar essa implementação ordenada ou a outra implementação. Isso vai depender das operações que você vai fazer no seu pátio. Quais são as operações mais frequentes. Agora, a remoção, a gente vai precisar também fazer um shift desses elementos, né? A gente vai precisar também mover os elementos para a esquerda. Então, se a gente tiver que remover o elemento que está na posição 3, a gente precisa fazer um for agora de todo mundo que está à direita, uma posição para a esquerda. E não esquecendo depois de decrementar o valor total do nosso vetor. O tempo de execução dessa operação de remoção também é da ordem de n. Apesar de ter inserção em tempo de n e remoção em tempo de n, com o vetor ordenado a gente pode implementar a busca binária. Então aqui a gente tem o código de busca binária, eu não vou revisitar esse código, a gente já fez isso, né, em outras matérias, mas o que é interessante aqui é que a gente vai estar, dentro da nossa implementação do vetor ordenado, a gente tem a chamada função busca, que era igual a do vetor. Só que ao invés de a gente fazer a busca sequencial, a gente vai chamar a função busca binária. Lá na interface, o cliente não vê a busca binária, o que ele vê é busca. Mas na nossa implementação, a gente faz a chamada da busca binária. E com isso, a gente consegue realizar a busca em tempo log de n. E é isso que a gente tem escrito aqui, o cliente não precisa saber, é uma busca binária que está sendo feita, aqui está o conceito principal do encapsulamento. Ele também não precisa saber como chamar, né? No caso da busca binária, a gente precisa passar esses limites L e R. Ele continua passando o endereço do vetor e o valor que ele está buscando, x aqui.
Certo, e aí a gente chega no final com essa tabela de comparação entre vetores normais, não ordenados, e os vetores ordenados. A gente consegue ver que na primeira versão a gente tinha inserção e remoção em tempo constante, agora a gente aumentou o custo dessas operações, mas a gente tinha busca em tempo linear, agora a nossa busca pode ser feita em tempo logarítmico. E a questão é, se a gente tem muitas inserções e poucas inserções e remoções, né, e poucas buscas, a gente deve usar a primeira versão. Já se a nossa operação mais utilizada é de busca, a gente usa os vetores ordenados. E a pergunta, e se as 3 operações forem mais frequentes? Bom, a resposta para essa pergunta é, a gente vai ver outras estruturas ao longo do curso, onde todas essas operações vão ter um custo log de n. Então, quando a gente falar lá de árvores binárias de busca, a gente vai ver uma estrutura de dados onde a gente pode inserir, remover e buscar, sempre com esse tempo de log de n. E para terminar a nossa aula, a gente vai falar de uma outra versão de vetores, que a gente chama de vetores dinâmicos. Isso porque uma das principais desvantagens do vetor é que uma hora ele acaba. Se o vetor acabar, na nossa implementação, o que a gente vai ter vai ser um erro, certo? Então, nessa nossa implementação aqui do vetor mesmo, a gente está alocando tamanho 100. A gente pode ter um desperdício, né, quando eu coloquei número igual a 10. Então, na hora da gente executar aqui o exemplo 1, eu coloco 10, a gente acabou desperdiçando 90 posições. E tem um outro problema, se eu colocar sempre 1, a gente pode ter um erro de acesso à memória. Aqui, no nosso caso, a gente não teve um erro. Mas, se a gente aumentar isso para 1000, a gente vai chegar num problema, que a gente vai acessar posições inválidas da memória. Para resolver essa limitação, a gente tem o que chamamos de vetores dinâmicos, certo? A ideia do vetor dinâmico é aumentar e diminuir conforme o uso das suas posições. A gente tem aqui no slide o principal problema, né, do nosso TAD de vetor, é que o espaço reservado ele vai ser limitado e nem sempre a gente consegue saber exatamente o espaço para um vetor, o que pode levar a desperdício de memória ou erros de acesso, como que a gente acabou de ver. No nosso vetor dinâmico, a gente vai aumentar essa nossa estrutura para também guardar o tamanho do vetor alocado. Então, a gente vai criar um campo aqui chamado de alocado. Esse campo a gente vai marcar quantos elementos foram alocados na hora que a gente criou o vetor, certo? Então, a gente vai precisar refazer também essa implementação da criação do vetor. Sempre que o nosso campo n, que marca quantas posições tem no vetor, chegar no alocado, a gente vai aumentar o nosso vetor dinamicamente, que é o que a gente tem em algumas outras linguagens, como C++, Java, Python. No fundo, eles estão resolvendo isso para a gente vai fazer a nossa própria implementação do vetor dinâmico. Então, aqui a gente tem a interface. No caso aqui, a interface, ela também implementa as mesmas operações da primeira versão e da segunda versão que a gente viu. E a gente vai ter que reimplementar essas 3 funções aqui. A gente vai discutir o custo computacional dessas funções. A primeira função é mais simples, né? Criar vetor. A única modificação que a gente tem que fazer é colocar essa variável alocado, o tamanho que foi alocado pelo nosso malloc, certo? Então, essa é a única modificação. Agora a gente vai marcar qual foi o tamanho alocado quando o cliente, né, o usuário, pediu para criar um vetor. Já na inserção, o que a gente precisa fazer? A gente vai precisar fazer uma verificação se a posição que a gente vai inserir ainda existe. Se ela ainda existir, a gente vai pular esse if e a gente vai simplesmente inserir o valor no final. Então, aqui é a versão não ordenada, tá? Onde a gente coloca v de dados, na posição n, recebe x, depois a gente incrementa ao tamanho de n. Se acontecer de v de n for igual a v alocado, que é esse caso aqui, a gente está com o vetor cheio, a gente quer colocar mais um elemento no nosso vetor. Então, suponha que a gente quer colocar o valor 5 aqui, mas não tem espaço. Então, o tamanho alocado era 4 e v de n também é 4, né? Então, o n está nessa posição aqui. Então, a gente entra nesse if e como que a gente vai resolver essa questão? A gente vai alocar, ou melhor, antes disso, né? Primeiro, a gente vai declarar um apontador chamado temp, do mesmo tipo inteiro aqui, e ele vai apontar para os nossos dados. Então, vou colocar esse ponteiro aqui para os dados. Em seguida, a gente vai pegar aqui o nosso vetor de dados e ele vai fazer uma
nova alocação dinâmica. Então, V alocado foi multiplicado por 2, e eu vou alocar o dobro do espaço agora em V dados. Então, eu faço aqui a chamada da função malloc, e o tamanho vai ser igual ao V alocado, que acabou de ser modificado por 2 aqui. Então, eu dobro o tamanho do vetor, igual que a gente tem aqui. E o que falta para a gente fazer é copiar. Então, eu preciso copiar os elementos que já estavam aqui no tempo. A gente vai fazer isso nesse for aqui, com o indo de 0 até ele. Então, os valores que estavam em tempo vão ser copiados em V seta dados. No final, eu apago o meu valor aqui de tempo, certo? Então, é isso que a gente tem aqui, ó. Vou copiar, depois eu apago o valor de temp, e aí no final eu coloco V dados, vou inserir lá um novo elemento, e incremento o tamanho do meu vetor. É simples, né? Então, basicamente eu tive que controlar o tamanho do vetor, quando o vetor for estourar, a gente aumenta, dobra o tamanho desse vetor. Bom, qual que é o custo para inserir um elemento? A gente tem duas situações. A primeira é se o vetor não aumentou. Nesse caso, o custo é constante, a gente só colocou no final, né? Que foi aquele caso que eu falei que a gente pula esse if. Bom, e o outro caso é quando a gente vai inserir um elemento e a gente é forçado a aumentar o tamanho do vetor, que foi exatamente o que a gente acabou de mostrar na implementação aqui. Então, se a gente vai inserir o iésimo elemento, o custo computacional é da ordem de i. E isso não é bom, né? Então, se a gente for analisar o custo da inserção, a gente fala que no pior caso, para cada iésimo elemento a gente vai gastar O de i, e isso aqui vai levar a gente a esse somatório, que os n elementos, né? Somatório de i vai ser algo da ordem de n ao quadrado. Não seria nada bom ter esse vetor dinâmico, mas a verdade é que essa análise que a gente está fazendo aqui, ela não é justa e nem realista. Isso porque o que a gente tem que fazer é uma análise de custo amortizado, tá? Porque a gente não pode analisar só a posição i e pensar que sempre vai ter uma dobra do tamanho do vetor, né? Uma análise amortizada, a gente faz ela quando o tempo de uma execução depende das anteriores, que é o caso, ou vai dobrar o vetor ou não vai dobrar. E tipicamente uma execução lenta, que nem essa de fazer a cópia, ela é precedida, então ela vai ser compensada por muitas outras rápidas. Então a gente tem uma dobra, depois a gente tem várias inserções de tempo constante. Depois a gente dobra de novo, várias inserções de tempo constante. Tá? Não confundam essa análise amortizada com a análise de custo médio. No custo médio, a gente analisa um conjunto de execuções independentes. A amortizada é quando as execuções dependem das anteriores. E é isso que a gente vai fazer aqui. Ó. Essa política de redimensionamento, ela tem um impacto na prática do custo computacional. Isso porque o tamanho do vetor ele vai crescer muito rápido. Então, primeiro tem tamanho 1, 2, 4, 8, 16. Ele vai crescer nas potências de 2. Vai chegar uma hora que vai ser 1024, depois 2048. A gente vai aumentando sempre o tamanho desse vetor. Então, vai demorar cada vez mais para chegar de novo para o vetor ficar cheio. Isso significa que a gente faz poucas operações de redimensionamento. Para inserir n elementos, a gente faz o teto, né, de log de n na base 2. Como assim? Vamos supor que a gente quer inserir 200 elementos. Se a gente inseriu 200 elementos, a gente teve quantas vezes que a gente teve que dobrar o tamanho do vetor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, a última vez que a gente dobrou o elemento foi quando chegou no 128. Então, se a gente calcular o log de n na base 2, vai dar 7. Então, vai dar uma coisa um pouquinho maior do que 7. Se a gente pegar o teto disso, a gente vai chegar nos 8 redimensionamentos que a gente teve que fazer. Certo? Então, não é verdade que a gente vai gastar O de i para cada operação. A gente vai gastar O de i só quando chegar nas potências de 2. Quantas cópias que a gente vai ter feito? Né? Bom, o número de cópias, a gente vai ver. O primeiro redimensionamento a gente faz uma, depois a gente faz 2, 4. A gente vai fazer o número de cópias sempre também em potências de 2. E a gente vai até a potência de 2, que é menor do que o log de n. Então, no caso nosso aqui, a gente estava indo até 200, né? A última redimensionamento foi com 128. Então, a gente tem esse somatório aqui. Esse somatório de potências de 2, a gente vai ter que vai ser a próxima potência de 2 menos 1. Esse somatório que está aqui à esquerda. Então, 2 elevado ao log na base 2 é uma constante. O custo do redimensionamento, quando a gente estiver lá na posição 200, vai ter sido O de n, para inserir todos esses elementos. Vamos ver um exemplo aqui. Então, suponha que a gente está inserindo o 17º elemento. Teve um redimensionamento aqui, 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 aqui e aqui. A gente está inserindo esse elemento aqui
Então, acabamos de estourar o vetor. Foram 5 redimensionamentos que a gente fez, certo? O log de 17 vai ser uma coisa um pouquinho maior do que 4, que a gente já coloca para cima, vai dar 5 redimensionamentos. Nesse redimensionamento a gente gastou 1, depois 2, 4, 8 e aqui 16. Então o somatório dessas potências de 2 vai ser igual à próxima potência de 2, que no caso aqui seria 2 elevado a 5, menos 1. Então 32 menos 1, 31. Então esse aqui vai ser o número de cópias que a gente teve que fazer para inserir 17 elementos no nosso vetor. Com isso, a gente consegue chegar aqui nos cálculos do quanto custa inserir num vetor dinâmico. Se a gente assumir que o último elemento causou um redimensionamento, foi o que a gente acabou de fazer, a gente teve N operações descritas ao longo do tempo, né? Então a gente foi sempre escrevendo, escrevendo, escrevendo. A gente teve N cópias do último redimensionamento, que é essa parte aqui em azul, e N menos uma cópias das anteriores, que é a conta que a gente mostrou das potências de 2. Então, somando tudo isso daqui, a gente vai chegar que foram necessários menos de 3n operações para inserir esses n elementos. Então, 3n dividido por n, a gente pode falar que por elemento é constante. Então, uma análise amortizada do custo de inserção no vetor dinâmico é constante por elemento. Certo? Então, essa sobrecarga para redimensionar, ela vai causar apenas um aumento constante no número de operações, o que é muito eficiente. E essas contas, elas valem apenas para esse tipo de política onde a gente tem a PGE de razão 2. Dependendo de outra política, pode ser diferente. Então, se você redimensionasse de 1 a 1, ia ser n ao quadrado. E aqui a gente tem a remoção. Tá? A política de remoção, a ideia é não desperdiçar espaço. Sempre que o vetor chegar a 1/4, a gente vai reduzir ele pela metade. É isso que a gente tem aqui na implementação. Vou deixar para vocês olharem com calma depois. Vou representar aqui, ó, a gente vai tirar esse elemento 3, então o vetor vai cair, ele vai ficar menor do que 1/4 e a gente divide ele pela metade. Então essa aqui vai ser a ideia, depois a gente apaga o tempo ali também, da mesma forma. Então, tanto para aumentar como para reduzir, a gente vai ter esses redimensionamentos. E o custo amortizado, usando a mesma argumentação, também vai ser constante. Certo? Então, os vetores dinâmicos, eles têm inserção e remoção em tempo constante, na análise amortizada. Eles desperdiçam no máximo 3n de espaço, que é quando a gente tem essa situação aqui. E eles são úteis se você não sabe o tamanho do vetor, mas ele pode trazer um overhead desnecessário, se você já soubesse, né, o tamanho do vetor. E a gente tem que ficar atento, a gente vai discutir mais isso nas próximas aulas, que esse overhead, né, de inserção e remoção pode demorar, então não é muito usado em situações críticas, tá? Porque pode ser que bem naquela hora que você precisa de uma resposta rápida, tem um overhead de inserção e remoção, mas elas vão acontecer poucas vezes, então na análise amortizada compensa usar um vetor dinâmico. Então é isso, pessoal. A gente chegou no limite da aula. Qualquer dúvida, vocês podem enviar lá no fórum e a gente pode discutir melhor sobre vetores dinâmicos, vetores ordenados e TAD. Até a próxima aula.